Salve Bladers, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Beyblade Burst Creator. Bom, eu acho que está na hora da gente estar atualizando os nossos beys Rising para beys Spark. Eu acho que está na hora então de atualizar o nosso Salve Valkyrie para Brave Valkyrie. E nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como fazer o Brave Valkyrie, galera, o nosso primeiro bey Sparking aqui do nosso canal, e com mecânicas diferentes e um totalmente modelo desmontável, tá, galera? Ele tá oficialmente no sistema Burst, como vocês viram aí no começo do vídeo. Todas as peças são removidas, então futuramente a gente vai poder fazer combinações com beys Sparking. Ficou uma super Beyblade, gira bastante. Eu acho que o único problema que tem nela é que o nosso chassi é muito grande. Apesar que o Brave Valkyrie é grande, essa aqui ficou... Não vou dizer que o ring ficou grande, mas o chassi ficou muito grande, tá? Então de vez em quando algumas beys baixas vão acabar tendo mais impacto aqui. Mas é importante porque aqui tem muita borracha, tá? Então aqui nessas partes amarelas é borracha, as partes vermelhas são borracha. Então tecnicamente vai ser muito importante e oficial. Então nesse vídeo eu vou ensinar como fazer essa Beyblade e também alguns testes de giro, tá? Vocês vão ver que vão ficar batalhas impressionantes, tá? O vídeo vai ficar longo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreve aí e não perca as novidades. Vou deixar uma playlist aí para vocês com os melhores vídeos aqui do nosso canal, com batalhas, desafios, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então se inscreve aí, deixa o like, que isso vai estar me ajudando bastante. E a gente também está quase chegando a 2K, meus amigos, quase 2.000 inscritos, e com certeza vai ter especial. Eu vou estar divulgando canais, vou trazer alguns beys dos inscritos, vai passar alguns beys aí, fotos, imagens dos inscritos aí no canal, e essas imagens eu vou estar pegando do Instagram. Então se você tem Instagram, me segue aí, tá? Vou colocar o meu Instagram aí na tela para vocês, e se vocês seguirem lá, talvez o seu bey possa aparecer no vídeo do especial aqui do nosso canal, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês depois em outro vídeo como vai funcionar. Agora o foco é no Brave Valkyrie. Então é isso aí, vamos fazer logo esse lindo bey. Então vamos lá! Então vamos lá, porque agora eu vou mostrar para vocês passo a passo a como vocês estarem criando o de vocês também, tá bom? Então vamos lá, são passos bem simples, materiais muito simples. Se você já acompanha os vídeos do nosso canal, é aqueles mesmos materiais. Mas caso você esteja chegando agora aqui no canal, eu vou deixar uma lista do que você vai precisar. Mas o principal é tesoura, papelão e cola para colar, tá bom? Esse é o fundamental e o principal. Primeiramente a gente tem que começar pelo chipzinho, tá? Esse chipzinho aqui, que na minha opinião, o que eu fiz poderia ter ficado alguns detalhes melhor. Bom, ficou bonito, não vou falar que não ficou, mas eu não gostei do desenho, tá? Mas futuramente eu tenho quase certeza que eu vou fazer outro, porque eu não gostei muito desse desenho. Ele ficou um pouquinho desproporcional, não sei se dá pra vocês verem. Chipzinhos Sparking, eu não sei, eu tive a impressão que eles são um pouquinho mais arredondados do que os chips GT. Não sei, foi uma impressão que eu tive, é que os chips são mais arredondados, mas isso vai da escolha de vocês, a forma que vocês querem fazer ou não. Lembre que o chipzinho é onde tem o chip core. O chip core eu não coloquei porque é papelão, então não vai ter muita diferença, e então eu preferi fazer só o desenho mesmo, tá? Aqui é onde fica o chip core do Brave Valkyrie. Eu não fiz, tá? Mas tem como, mas é muito desnecessário para uma Beyblade de papelão, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer, tem como sim, tá bom? Depois vocês precisam lembrar que o chipzinho, ele carrega a entrada do lançador. Ou seja, quando vocês forem encaixar na base de vocês o ring, é importante vocês se atentarem à entrada de lançador. O ring de Beyblades Sparking são um tanto quanto diferentes, porque eles são literalmente abertos, né? Então aqui, essa abertura aqui é para encaixar tanto o chipzinho aqui no meio e sobrar espaço ainda para colocar o lançador. Então na hora que vocês forem fazer, eu recomendo vocês estarem começando pelo seu chipzinho, porque começando pelo chip não vai ter problema de depois futuramente, caso vocês queiram utilizar ela com o lançador. Eu estou planejando de lançar a minha não com o lançador normal, eu quero lançar
com o lançadorzinho de CD, mas é sempre bom a gente deixar a abertura para o lançador, para deixar até a Beyblade com um visual mais bonito. Então não esqueçam, aí é mais detalhe, tá? Façam no papelão que vocês acharem mais grosso. Depois eu vou mostrar para vocês como vocês vão colocar as travinhas, tá? Mas é depois, tá bom? Então por enquanto é só desenho. Vocês também podem pegar a imagem da internet e recortar. Para fazer o ring, é vocês colocarem, depois que vocês recortaram, fizeram o chipzinho, no papelão vocês vão colocar o chipzinho, vão fazer a entrada do detalhe e aí vocês vão desenhar meio que o formato do Brave Valkyrie. E aí vale lembrar de deixar um tamanho que não fique tão exagerado. Dessa vez eu consegui corrigir os seus problemas, né, galera? Ficou um tamanho bem legal. O Brave Valkyrie ele tem até um tamanho um tanto diferenciado por conta do chassi dele. O chassi 2A é um chassi maior. Então eu acredito que o tamanho ficou até legal. Então vocês vão fazer esses detalhes. Lembre de fazer as 3 pontas de ataque. E é isso aí, galera. Vocês vão fazer e lembre de deixar aqui onde vocês colocarem o chipzinho de vocês. Vocês vão fazer meio que uma abertura, tá? Se vocês pensarem bem, se vocês puxar algo mais ou menos aqui, ó, colocou o chipzinho, desenhou o chipzinho no papelão e puxar um meio círculo lateral entre essas aberturas, você vai ter esse desenho. Aí basta no meio, ao invés de vocês deixarem redondo, vocês fazerem uma ponta aqui na parte superior e uma ponta desse lado na parte inferior, que é a parte aqui de baixo, tá bom? É mais detalhes e proporções, tá? Então tire uma foto se vocês querem ver a forma que ficou. Tem imagem na internet que vocês podem pegar também. É isso aqui, por enquanto é mais detalhe e desenhar, tá? Para vocês fortificarem a base de vocês. E depois eu vou colocar borracha aqui, tá? Aí eu vou colocar bastante borracha aqui. Eu vou colocar a cola quente, porque a cola quente ela é um tipo de borracha. A cola quente é um silicone, na verdade. E o silicone ele faz parte sim de uma categoria de borrachas. Não tão quanto a resistência de uma borracha que tem, mas eu acredito que é até melhor, porque o silicone ele não é tão duro. E aqui eu acredito que o layer ele não vai utilizar uma borracha tão dura assim, porque a gente pode ver que na Beyblade original essa borracha do layer ela serve para amenizar os impactos, ou seja, ela é bem mole e faz com que a Beyblade bata aqui e consiga ter uma, não vamos dizer assim, vai mexer no layer e vai fazer ele soltar um contra-ataque. Mas assim, ela vai dar uma maciada, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês certinho, vou passar. Eu espero que aceite a tinta para ficar amarelo, mas caso não, a gente já pintou aqui a base. Então, como é transparente, talvez dê certo, tá? E na hora de vocês passarem a cola quente, passem bem devagarzinho, passem os detalhes com bastante cuidado, porque se vocês exagerarem em excesso, não vai funcionar. Depois que vocês fizerem esse detalhe aqui, recortou bonitinho, vocês vão fazer 4 camadas, tá vendo? 4 camadas mais ou menos. Todas elas com esse furo da mesma medida para encaixar o lançador, justamente para ter uma altura e peso. Porque assim, quando vocês forem encaixar o lançador, ele não vai ter um encaixe, então não vai adiantar nada. E também vai ficar muito leve, então é importante vocês fazerem pelo menos umas 4 camadas. Eu utilizei um papelão bem normal mesmo, daqueles papelões bem fraquinhos, porque é só para ter um tamanho a mais, tá bom? Então aqui vocês podem até utilizar um tamanho de um papelão que seja com menos resistência. O papelão que vocês vão utilizar com mais força para fazer é tanto no chassi quanto aqui no layer e no chip, tá? Então esses são os principais. Depois vocês vão fazer os detalhes do upper attacks. Para cada um vocês vão fazer um desenho mais ou menos assim, tá vendo? Vocês vão sempre fazer um a mais para dar uma altura. Dessa vez eu não vou fazer aqueles upper attacks que eu utilizo para fazer tipo no Venom Diablos, Raise Diablos, no Buchinha Ashura. Eu vou fazer um diferenciado, porque eu quero que essa Beyblade dê totalmente certa. Então se eu fizesse daquela outra maneira, talvez não ficaria tão legal assim, né? Então por isso que eu estou utilizando desse modo. Então é só vocês verem aqui, vocês vão colar, né? Fez esse detalhe aqui. E aí vocês vão passar cola quente. E aí esses detalhes aqui que vocês estão vendo, eu fiz numa folha Chamex, tá? Depois vocês vão ver, vai ficar uma altura bem legal, tá? Então tem que colar aqui para ficar certinho. E vai ficar uma altura de upper attack bem insano, tá bom? Então de primeiro momento é isso, agora vamos fazer o chassi. Agora a próxima etapa é a gente estar fazendo o chassi dessa Beyblade. O chassi dessa Beyblade é um chassi de ataque, né? É o 2A ataque.
Então é um chassi muito bacana porque ele é praticamente borracha, tá? Ele nessa parte aqui é uma região de metal, mas como a gente está trabalhando no papelão, é importante vocês utilizarem um papelão duro, um papelão mais resistente, porque a gente não vai colocar metal, mas ele tem que ter pelo menos uma força maior, ou seja, ele tem que ter um pouquinho de peso. Então na hora de escolher, escolha um papelão que seja mais duro possível. O resto é fazer detalhes e desenhos. O meu não ficou muito bonito assim, mas dá para passar despercebido. Afinal ele vai ficar solto, então é importante a gente ter alguns detalhes e alguns desenhos. Se vocês puderem imprimir, talvez fique melhor, porque é muito detalhe para fazer, como vocês podem ver. Lembre das pontas ficarem bem abertas, porque ela pode ser alinhada no layer, tá? Depois eu vou mostrar para vocês colado. E é claro, outro detalhe importante é vocês acoplarem, né? Por exemplo, fazer a base certinho, colocar o ring por cima, né? Eu coloquei o meu, por exemplo, na hora que eu fui fazer o desenho, eu fiz a seguinte coisa, eu coloquei o ring aqui, para ter certeza aonde seria os encaixes, tá? Porque agora vem um detalhe importante. Em volta aqui da entrada do lançador, vocês vão fazer 4 furos, que é o que vai sustentar que essa Beyblade fique firme. Então vocês vão fazer um furo aqui, o outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ou seja, os furos vão acompanhar cada parte desse acabamento aqui onde termina a entrada do lançador, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês e vou colocar os 4 pontos onde vocês vão furar. Aqui ficou melhor, tá? Aqui eu acho que dá para vocês verem melhor, que são esses pontos brancos. Esses pontos brancos são exatamente onde vocês vão colocar um palito de churrasco. Eu cortei mais ou menos um tamanho de 2 centímetros, que eu acho que é o suficiente. Vocês vão furar aqui, vão colar, e aqui nessa parte do chassi, onde eu mostrei aqueles pontos, vocês vão fazer um furo e é onde vocês vão travar. Caso não fique 100% travado, vocês podem fazer meio que um sistema de porquinha, né? Ou seja, vocês fazem meio que um parafusinho, né? Na verdade, não é um parafuso, mas vocês vão recortar um pedaço de círculo, entrar um furo e aí vocês vão passar por dentro, tá? Mas eu acho que não vai ser necessário, só se ficar bem solto mesmo. O resto é só vocês fazerem bastante camadas, tá? Como vocês podem ver, eu caprichei, fiz mais ou menos 6 camadas, todas elas com furo central que encaixa uma tampinha de detergente, que é o driver, tá? Aí vocês vão colar e tudo bem. Outra coisa importante é vocês capricharem na borracha, tá? Aí vocês vão utilizar o que? O silicone, tá? Lembre de colocar silicone nas bordas, enfim, eu vou mostrar pra vocês depois, mas literalmente caprichem na borracha, porque ele tem muita borracha mesmo, tá? Então essas partes aqui em vermelho vocês vão passar cola quente também, tá? Menos essa aqui na parte do centro, que aqui é mais detalhe mesmo, onde fica aqui o sentido de rotação da Beyblade, né? Que tem até um Rzinho aqui, que é R right, direita. Para dar para vocês, galera, é que eu não fiz driver para essa Beyblade, tá? O driver, que é o driver Evolution Dash. Ele é dash porque ele tem uma mola que é mais resistente e ela evita que o bey ecloda com menos facilidade. Já que o bey tem muita velocidade, muita agressividade, é importante que a mola, a compressão e a resistência desse bey na questão de força seja maior. Por isso que ela é dash. Porém, eu não consigo fazer um driver que é totalmente borracha, que consegue desgastar. Então, eu não fiz, tá? Eu tentei trazer um modelo que trouxesse um equilíbrio, uma variedade, né? Pra gente poder fazer substituições de peças, poder trocar peças. Então eu vou estar utilizando meio que esses drivers aqui, tá? Esse aqui que é um driver mais de resistência, esse aqui tem uma pontinha plana e ela vai dar um pouquinho mais de aderência na arena, tá? Ela vai ser um pouquinho mais veloz do que esse vermelhinho, como vocês podem ver aí na arena, tá bom? Mas é isso aí, galera, eu não vou fazer um driver. Então se vocês tiverem um driver que é bem veloz, muito forte, seria muito legal vocês colocassem ele, porque assim o bey ficaria bem forte e bem mais interessante, digamos assim. Bom, agora que o bey está pronto, é só a gente trabalhar com as peças. Primeira coisa é a gente pegar o nosso Sparking Chip. O Sparking Chip, que é muito bonito, outra vez eu repito, eu não fiz, tá? Eu não fiz o chip core, então tá acoplado diretamente aqui. O ring, que ficou muito bom, olha só esses relevos aqui dos upper attacks. E isso aqui, galera, ficou feio, os detalhes, né? Vou falar pra vocês, ficou muito feio. Mas isso aqui tudo, essas partes amarelas, são borrachas. Então imagina só o poder de impacto que esse Valkyrie vai ter. Eu não sei porquê, mas ficou parecendo um Chose Valkyrie, o formato. Não sei porquê, na minha cabeça me parece muito que ficou um Chose Valkyrie. Mas não é, tá, galera? Aí a gente coloca aqui o Sparking Chip, como vocês podem ver.
certifiquem que ele ficou bem travado aqui no fundo, tá bom? E aí depois em seguida vocês vêm e colocam o chassi. O chassi ele tem duas formas. No meu caso não deu muito certo a segunda forma, mas tem como. Que é vocês alinharem essas partes de borracha em vermelho para ficar com o modo de acoplar, por exemplo, para ficar aqui elas ficarem cobridas, alinhadas com essa parte azul. Ou se vocês inverterem o modo, colocarem do outro jeito, o que vai acontecer? Essas partes em aberto aqui, elas vão ter a parte vermelha aqui, tá vendo? Então onde está aqui aberto vai ficar em vermelho, tá? Então tem como sim mudar esse modo. Porém, eu não vou colocar no meu, porque não ficou muito bom, tá? Então eu prefiro deixar no modo normal. Mas isso aqui também é a gosto, então é da maneira que vocês quiserem, tá bom? Aí é só vocês acoplarem, já tá bem acoplado, bem firme. Eu acho difícil a eclosão, já que ele ficou muito firme. Mas quem sabe, né? Já que é uma peça solta, eu fiz ele mais solto justamente para a gente poder acoplar futuras peças, né? Então eu tenho a missão de fazer vários Base Sparks ainda para o canal e provavelmente a gente vai fazer isso, né? E aí a gente acopla o driver aqui também. E lembrando que a gente pode fazer qualquer combo, já que todas as peças são firmes. Depois de ouvir um clique, certificar que está bem firme, travadíssimo, está pronto o nosso Brave Valkyrie. E agora é só a gente testar ele na arena. Agora a gente vai testar um pouquinho do teste de giro desse bey. Bom, eu vou testar bastante beys, então não vai dar tempo da gente fazer uma batalha. Mas deixa bastante like, porque eu acho que esse bey aqui merece, meus amigos. Olha só isso, é completamente borracha. Essa parte aqui em vermelho do chassi é borracha, cola quente, como eu falei pra vocês. Aqui nas partes amarelas é borracha. Então, meus amigos, eu quero só ver o poder de destruição dessa bey, tá? Então deixa o like, porque futuramente a gente vai trazer muito mais batalhas, tá bom? Antes da gente começar com as batalhas, vamos começar aqui só pra gente ver o teste de giro desse bey. Vamos ver se ele é realmente forte. Olha só que lançamento potente. Ele não é tão agressivo por conta do driver, que é praticamente um driver de equilíbrio, vamos dizer assim, por conta da ponta dele. Mas ele consegue segurar bem, né? O importante é que ele vai segurar bem na questão de ataques, mas ele não vai ser tão agressivo assim. Então se vocês tiverem um driver que for um pouquinho mais veloz, mais agressivo, vai combinar perfeitamente com esse bey. Então, como a gente viu, é um bey que gira bastante. Então, para começar, vamos começar com Valkyrie. Valkyrie. Só mais uma vez, eu não vou pontuar pontos, tá, galera? Vai ser só um testezinho único de giro, só pra gente ter bastante teste aqui, só pra gente ver se ela vai conseguir ser forte ou não, tá bom? Então vamos mandar primeiro aqui o Valkyrie V2, e agora vou mandar pra lá ele, Brave Valkyrie. Olha só, eu quero só ver o que essa borracha vai fazer, meus amigos. Vamos ver, tá ali, desestabilizando bastante o Victor Valkyrie. Será que ele vai ganhar? Não, Victor Valkyrie leva o primeiro ponto. Vamos lá então, vamos trocar de base aqui. Eu já vou trocando bem rápido para dar tempo pra gente fazer bastante testes. Agora a gente vai testar aqui com o Spryzen Hacken. Na arena. Vamos lá, mandar agora. Brave Valkyrie tá bem acelerado. Olha só, jogou nos trilhos de aceleração. E é um ponto pro Brave Valkyrie. Esse bey é muito forte. Eu tenho certeza que ele vai fazer muito estrago. Agora vamos testar então. Agora o Slash Valkyrie. Vamos ver quem é mais forte. Brave Valkyrie está ali na arena, meus amigos. Vamos mandar pra lá agora. Uou! Slash Valkyrie foi lançado brutalmente pra fora da arena, galera. Que impacto que foi essa borracha, meus amigos. Eu tô falando pra vocês, esse bey aqui é muito forte. Agora eu quero ver se ele é bom mesmo na resistência, porque agora eu vou mandar o Wizard Fafnir. O Wizard Fafnir logo eu vou estar criando o driver original dele, tá, galera? E sim, eu já fiz uns testes já, e ele consegue absorver energia parado, como o Wizard Fafnir no anime, tá? Então vocês não podem esperar as novidades, tá, galera? Então deixa o like, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vamos lá então com Wizard Fafnir. Olha só que aceleração. Eu quero ver o Brave Valkyrie ganhar essa, meus amigos. Vamos ver. Uou, já está desestabilizando, meus amigos. É muito forte esse Brave Valkyrie. Impressionante. É mais uma vitória para ele. Vamos testar agora então o Rocket of War. Vamos agora um pouquinho de batalhas de beys comprados.
pra gente não ficar só nos caseiros. Vamos lá, então, um caseiro desse aqui, meus amigos, eu tenho certeza que consegue vencer um comprado muito fácil. Ele é muito forte e ele ficou bem pesado, tá, galera? Vocês não têm a noção de peso. Se eu tivesse uma balança, eu mostraria pra vocês. Mas esse bey aqui, galera, ficou muito pesado. Vamos lá, então. O Octavor está ali na arena. Vamos ver. É mais uma de resistência. Olha o Brave Valkyrie. Ele fica muito nas paredes. Olha só onde ele jogou o Octavor, meus amigos. Impressionante. Essas borrachas são muito pesadas para o Brave Valkyrie. Vamos ver se ele vai ganhar essa. Ele está desacelerando. Será, hein, meus amigos, que ele vai ganhar essa? Os dois estão parando. Vamos ver quem vai ganhar essa. Octavor. Por pouco, hein? Giros finais, foi por muito pouco essa vitória, hein? Quase, o Octavor quase cede a vitória, mas a vitória é para ele mesmo. Brave Valkyrie não conseguiu dessa vez. Agora vamos testar aqui com o Octavor, mas o Octavor R2 caseiro. Afinal, ele é um bem muito forte. Eu vou aqui apertar o meu chassi aqui com o ring, porque ele quase eclodiu, galera. Ele tá quase soltando aqui. Eu acho difícil ele soltar, porque ficou bem travado, tá? E afinal, se ele não tivesse bem travado, ele eclodiria com muita facilidade. Na hora que lançasse, ele já sairia. Mas, mesmo assim, a gente tem a possibilidade, né? Quem sabe dele poder se soltar. Eu acho que o Octavor não vai ter chance nessa batalha, porque ele é muito leve e pequeno. E já o Brave Valkyrie é gigante. Mas vamos lá, né, galera? Não podemos assumir nada ali na arena Brave Valkyrie. Olha só. Que eu falei pra vocês, meus amigos, já foi lançado, não teve nem contato, o Octavor já foi lançado pra fora da arena. Eu vou lançar aqui de novo, porque eu acho que não deu nem pra ver, foi muito rápido, mas saiu voando da arena o Octavor R2. Vamos lá, vamos repetir aqui, porque essa não teve nem graça. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vale a pena, né, meus amigos? É o Brave Valkyrie na arena, então vale a pena, galera. Deixa o like pra gente trazer mais Beyblades pra vocês. Tá ali na arena, agora sim. Vamos ver agora se vai ter alguma graça ou não. O Octavor foi pra cima. Não vai ter chance o Octavor, eu acho que não tem. Será, hein? Olha só que o Octavor vai ganhar essa, hein? Tá com muita resistência ainda. Se não tiver contato, o Octavor pode ganhar essa, hein? Vamos ver, já estão desestabilizando, teve pouco contato. Não, vitória do Brave Valkyrie, meus amigos. Vamos agora para Revive Phoenix. Vamos testar ela na arena. Vamos lá então, Revive Phoenix na arena. Vamos mandar agora Brave Valkyrie, tá muito acelerado. Vamos lá, Brave Valkyrie, vamos buscar mais uma. Uou, que pancada, já desestabilizou o Brave Valkyrie. Revive Phoenix é um bem muito forte, eu acho que ele não vai conseguir essa. Olha só, quase um overfinish. Será um overfinish? Não, vitória da Revive Phoenix, mas eu achei que seria um overfinish. Ele ficou muito prestes a cair da arena. Vamos lá então, vamos voltar para um Beyblade caseira agora. Vamos testar agora o Win Valkyrie, ou também conhecido como Wonder Valkyrie. Ele não é tão forte assim, mas vamos testar ele, né, meus amigos? Valkyrie é Valkyrie. Eu fiz apenas uma adaptaçãozinha, né, na ponta dele. Ela não tem giro livre, mas é uma borracha muito plana, então eu tenho certeza que vai ser bem agressiva na arena. Vamos girar primeiro aqui o Brave Valkyrie, só um pouquinho meio desestabilizado. Uou! Que pancada, meus amigos! Foi um overfinish simultâneo. Os dois beys voaram longe. Um voou para cada canto, meus amigos. Foi um overfinish e tanto. Quase voou longe aqui. Quase pegou em mim essa Beyblade, meus amigos. Que poder agressivo. Com certeza eu vou repetir essa, né, meus amigos? Essa não tem como. Vamos repetir, mas foi um overfinish impressionante. Eu não sei se vocês vão conseguir ver nas imagens, mas galera, foi incrível. Foi muito choque de poder. Então vamos repetir aqui, né? Tá ali na arena o Brave Valkyrie. Vamos mandar pra lá agora o Win Valkyrie. Olha só, a ponta saiu, meus amigos. A ponta saiu, a ponta não estava bem colada. Eu acho que não vamos poder fazer essa batalha hoje. Olha só o que aconteceu. A ponta soltou, então não tem como, né, galera? Essa definitivamente não tem como. Vamos lá, então, para a penúltima batalha, pra gente não enrolar muito. Vamos testar aqui agora com o Erase Diablos. Vamos lá então, Brave Valkyrie está ali na arena. Agora vamos mandar Erase Diablos. Olha só, meus amigos, overfinish.
ele já estava subindo aqui nos trilhos de aceleração e Race Diablos e foi lançado diretamente para fora da arena. Over finish, a batalha foi muito rápida. Bom, como a gente não tem tempo, não tem como repetir, mas eu queria muito repetir a batalha com a Race Diablos. Então vamos testar aqui, vamos fechar com a última batalha contra o Nightmare Longinus. Então vamos lá, meus amigos, é a última batalha. E vamos torcer pro Brave Valkyrie ganhar essa. É um bey comprado até agora. Dos 4 beys que eu testei nele, não conseguiu ganhar nenhum. Mas dos caseiros ele está totalmente aprovado. Então vamos tentar fazer o Brave Valkyrie ganhar essa última aqui e mostrar o seu poder. Então preparem-se para a última batalha. Nightmare Longinus estão prontos. Vamos mandar pra lá então agora o Brave Valkyrie. Uou, que pancada, hein? Eu acho que o Nightmare Longinus não esperava por essa entrada triunfal do Brave Valkyrie. Olha só, tá jogando longe. Olha que sacanagem, hein? Nightmare Longinus jogou lá nos trilhos de aceleração, mas ele não conseguiu acessar. E o Brave Valkyrie perdeu essa. Bom, para Beyblades compradas até agora é um mistério. Ele não conseguiu vencer nenhuma. Mas não importa porque eu gostei bastante da performance dele. Ele gira bem, ficou bonito. E como eu falei pra vocês, galera, ele parece muito o Chose Valkyrie. O original não parece, mas esse que eu fiz aqui ficou muito parecido. As borrachas deixaram ele muito feio, né? Pra falar a verdade, eu não achei bonito. Mas eu gostei bastante, galera. Eu acho que, pra mim, eu achei interessante. Mas se vocês gostou, galera, dá uma forcinha aí, deixa o like. Talvez essas borrachas aqui, se eu tivesse feito melhor, os detalhes ficaria melhor. Mas aí, quando passei a tinta, olha só, ficou muito estranho essas borrachas. Mas os upper attacks seguem padrão aqui do Valtriek. Ficou muito bacana. É um bey totalmente desmontável. Então futuramente a gente vai poder combinar outras peças. Então é isso aí, né, Bladers? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não me esqueçam, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Então fui e até o próximo vídeo.